Isso aqui, quarta-feira, dia 19 de junho, nosso projeto Live 11x7, às 11h07 da manhã, para que vocês possam aí dar uma quebradinha no dia e poder curtir um pouquinho do direito médico, mantendo sempre essa pressão boa, 11x7, a pressão ideal. Muito bem, hoje o tema escolhido foi termo de consentimento livre e esclarecido, o tal do TCLE. Na semana passada eu soltei aí para vocês darem opinião e vieram muitas sugestões legais de temas e eu tô aos poucos escolhendo aí, a gente vai ter tema para muitas semanas aí se tudo der certo. Hoje é véspera de feriado, todo mundo já se preparando para descansar um pouquinho e estudar direito médico. Muito bem, o termo de consentimento livre e esclarecido, ou termo de consentimento informado, o que é importante? Vamos começar do início, né? Peguem aí caneta, papel para vocês anotarem as coisas mais importantes, porque isso aqui na verdade é uma live, mas não deixa de ser um aulão aí sobre o tema que a gente escolhe e vem aqui tentar dividir um pouquinho com vocês. Termo de consentimento. Qual é a origem do termo de consentimento? Por que a gente fala tanto hoje em dia em termo de consentimento? Por que a gente comenta tanto sobre isso? É um assunto que invariavelmente eu recebo pedidos, né, para falar sobre esse tema. A gente tem o termo de consentimento em várias vertentes, né? Inclusive na telemedicina, que recentemente foi tão debatida. E aliás tem uma live que eu fiz sobre telemedicina que já está no YouTube, tá? Quem ainda não está no canal do YouTube, dá uma chegadinha lá, se inscreve. Tem uma live muito legal que está disponibilizada lá sobre telemedicina. E aproveitando também, agradecendo a todos vocês que já se inscreveram, a gente passou dos 1000 inscritos. Para mim essa é uma marca muito significativa no canal do YouTube. É um canal que só fala de direito médico e a gente conseguir chegar num patamar, num grau de 1000 inscritos, de fato, para mim, assim, foi uma marca muito significativa. Muito obrigado a todos vocês que estão lá inscritos e participando do canal. Para quem não está ainda, dá uma chegadinha lá, tem muito conteúdo já. Ontem eu fiz um levantamento, tem mais de 70 vídeos já sobre direito médico, é praticamente um curso inteiro para vocês assistirem, participarem, fazerem as anotações. Voltando então e agora falando sobre o termo de consentimento livre e esclarecido, o termo de consentimento informado. Na verdade, a origem do termo de consentimento é no próprio direito à informação. A origem dessa história toda aí que a gente tem a respeito do termo de consentimento, hoje tão debatido, é o direito à informação. O direito à informação que vem já do próprio Código de Ética Médica, já há bastante tempo o Código de Ética prevê o dever do médico de informar o paciente a respeito do seu diagnóstico, do seu prognóstico, como parte da boa relação médico-paciente. Então, a origem e esse direito à informação, ele vem se acentuando cada vez mais desde que entrou na relação médico-paciente o Código de Defesa do Consumidor. Né? Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar, eu sou contrário à utilização do Código de Defesa do Consumidor na relação médico-paciente, mas ele é aplicável, ponto final. A minha opinião aqui não vai mudar a nossa jurisprudência, mas o fato é que, transformando a relação médico-paciente numa relação de consumo, um dos deveres da relação de consumo qual é? Justamente a correta informação ao consumidor sobre o serviço que está sendo fornecido. Então, a origem do termo de consentimento é, de fato, o direito à informação. E o que significa isso? O que significa termo de consentimento? Vamos usar o termo que vem sendo mais utilizado atualmente, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE. Termo de consentimento significa o quê? Significa que o paciente está consentindo, está autorizando o profissional a fazer determinado tratamento, determinado procedimento que exige a autorização prévia desse paciente. Então,
Essa autorização prévia, ela só pode ser fornecida, concedida, se o paciente tiver acesso a todas as informações. A gente tem que pensar assim que o ato primário, a obrigação primária do médico é a prática do ato médico, tá? E a gente considera como secundária ou acessória a prestação de informação adequada para a obtenção desse consentimento. Então, a gente pode trabalhar em cima do que a doutrina vem colocando, e acho que é uma forma boa da gente dividir e entender bem o termo de consentimento. A gente tem que distinguir 3 etapas aqui da relação médico-paciente. O ato de informar, certo? Que não pressupõe necessariamente nenhuma ação posterior do paciente. Então, nem exige manifestação de concordância, é apenas o dever primário do médico de informar a respeito do que está sendo tratado. Depois a gente tem o ato de consultar, que resulta, na verdade, da escolha feita pelo próprio paciente. E por fim, o ato de recomendar um tratamento ou uma cirurgia, e aí a execução exige necessariamente a concordância ou a aceitação do paciente. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser trabalhado. Como é que esse paciente pode, na relação médico-paciente, de fato, consentir com um procedimento que lhe está sendo proposto pelo seu profissional. O termo de consentimento livre e esclarecido é o exercício pleno da autonomia do paciente. E a base da autonomia do paciente qual é? A base da autonomia do paciente é a sua capacidade de decidir sobre aquilo que de fato lhe interessa, sobre aquilo que de fato está ligado à sua própria vida. Então, somos autônomos na medida que podemos decidir sobre aquilo que nos interessa, e quando a gente fala de relação médico-paciente, somos autônomos para tomar as decisões necessárias relativas à nossa saúde. Então, qual é o princípio, qual é o fundamento básico da autonomia do paciente? Capacidade de escolha, capacidade decisória, tá certo? Então, primeiro ponto que o médico deve tratar com o seu paciente é: ele tem de fato capacidade para decidir sobre aquilo que está sendo tratado da relação médico-paciente? Se não tem, alguém que tenha capacidade deve responder por aquele ato médico que vai ser praticado. Isso traz uma série de discussões, uma série de ressalvas, inclusive, e que a gente obviamente não consegue nem abordar todas elas aqui. Se a gente pegar, por exemplo, a questão clássica da autonomia, e que até hoje não há um consenso firmado, e eu estou preparando até um material para fazer uma aula bacana para vocês sobre isso, que é a questão da transfusão de sangue em Testemunha de Jeová. Então, até onde vai a questão do exercício dessa autonomia, até onde o paciente pode de fato exercer a sua autonomia com relação à transfusão de sangue, que vai determinar a vida e a morte. Como é que fica essa decisão quando você tem pacientes que não têm a capacidade civil, né, que não têm a capacidade de discernimento? Então, isso tudo é trabalhado hoje dentro da representação legal, enfim. Só que em alguns casos, como a gente tem, por exemplo, transfusão de sangue Testemunha de Jeová, que envolve criança e tal, ainda há uma corrente no sentido de que o médico deve atuar para salvar a vida daquele paciente, não pode deixar um terceiro decidir que aquele paciente vai então morrer sem a transfusão de sangue. Mas fecha parênteses, esse é um caso específico para a gente tentar ilustrar um pouquinho o que nós pretendemos tratar aqui. Então, para o paciente exercer a sua autonomia, primeira coisa, ele tem que ter 2 caminhos no mínimo, senão não há escolha, senão não há capacidade decisória plena. Por exemplo, quando alguém resolve fazer um tratamento, resolve fazer uma cirurgia plástica com finalidade embelezadora, ok? Cirurgia plástica com finalidade embelezadora vai vai implantar uma prótese de silicone no seio e tal. Isso é um procedimento 100% eletivo, o médico vai sentar com a paciente, vai explicar para a paciente como é que isso vai ser, como é que esse procedimento vai ser realizado, qual a forma que ele vai atuar para fazer esse implante, e aí ele vai colocar os riscos
os riscos dessa cirurgia. E aí o paciente tem condições de decidir se ele quer fazer ou se ele não quer fazer. Ele tem dois caminhos. É diferente quando o médico chega para o paciente e diz, olha, você tem uma determinada patologia, diz lá qual é, de repente um câncer agressivo e tal, e diz, olha, você não tem muitas opções. Ou você faz esse tratamento, ou você assume uma químio, assume a rádio, nesse sistema que eu estou te propondo, ou a evolução natural da doença vai ser a sua morte. Vejam que a capacidade aí decisória, a capacidade de autonomia desse paciente vai ficando cada vez mais reduzida. Então, quando a gente fala de termo de consentimento, por que a gente usa a palavra livre e esclarecido? Porque para ser livre, ele tem que estar absolutamente, o paciente tem que estar absolutamente solto de qualquer pressão, coação que possa viciar a sua vontade naquele momento. Quando é comunicado para o paciente que ele ou ele faz desse jeito ou ele morre, a gente reduz demais a questão do livre. A gente reduz demais a capacidade decisória dele, a gente tira demais a possibilidade dele decidir a respeito do seu próprio tratamento. A gente reduz demais, tá? Então fica muito, quando a gente trata do livre, o livre quer dizer justamente isso, é a capacidade que ele tem de decidir sem qualquer forma de coação ou pressão que retirem dele a possibilidade plena decisória. E quando a gente fala de termo de consentimento livre e esclarecido, a gente está dizendo que ele tem que ter acesso à maior quantidade de informações possível. Se ele não tiver essa quantidade de informações para poder decidir, não é um termo de consentimento livre e esclarecido. Então, o médico nessa etapa, ele tem que ter o cuidado de passar o maior número de informações possíveis para que se possa então ter a obtenção do consentimento de maneira livre e esclarecida. Por que isso é tão importante? Porque hoje em dia isso vem sendo tratado, principalmente pelo judiciário, como uma falha grave na prestação do serviço médico quando não há a obtenção do termo de consentimento. Por que é uma falha grave na prestação do serviço médico? Porque a partir do momento que o paciente não teve direito a determinadas escolhas, ele não sabe os riscos que ele está correndo naquele procedimento e ele não pode ter a sua decisão. E aí qualquer resultado que seja um resultado indesejado, né, pelo paciente, vai gerar um direito à indenização, não necessariamente pelo resultado indesejado, mas pela falta do direito à informação. Eu vou citar para vocês um caso que eu me recordo e até utilizo bastante nas minhas aulas, de uma cirurgia simples, uma cirurgia oftálmica, correção de miopia. Essa cirurgia é simples, mas existe uma possibilidade dentro dessa simplicidade, entre aspas, e é importante a gente falar que quando a gente chama um procedimento médico de simples, é no jargão popular, né? Não existe procedimento médico invasivo que seja simples. Todos os procedimentos médicos têm o seu grau de complicação, alguns mais, outros menos. Vamos comparar o grau de complicação com uma cirurgia cardíaca com uma cirurgia oftalmológica, por exemplo. Mas vamos lá. Foi feita, era uma cirurgia de correção de miopia e, na verdade, ao invés do paciente melhorar, ele piorou. O grau dele acabou aumentando um pouco do que era antes, inclusive. E isso é um resultado possível, é um resultado que é possível que ele aconteça. Não é o previsto inicialmente, não é o que o médico pretende e foge ao controle dele, porque isso tem muito a ver com a questão biológica, o comportamento de cada biologia, o comportamento de cada corpo, certo? Então, o que o tribunal entendeu? O tribunal condenou o médico que fez a cirurgia por danos morais na medida que faltou o acesso à informação. O paciente não pôde, porque ele poderia, o grau dele talvez não fosse tão alto, ele poderia dizer, olha, prefiro então continuar usando o meu óculos do que, né, me submeter a uma cirurgia que pode piorar a minha visão. Ou conversar abertamente com o médico, qual é a chance disso acontecer, por que isso acontece, por que há essa possibilidade
de perda, tá? Então, cada vez mais o termo de consentimento precisa ser bem elaborado. E aí, quais são mais ou menos os requisitos de um termo de consentimento para que vocês possam elaborar um termo de consentimento válido que possa ser utilizado no judiciário? Por que eu digo isso também? Porque termo de consentimento excessivamente técnico, o judiciário também não aceita. Por quê? Porque não entra, você não consegue enquadrar o termo excessivamente técnico na conceituação e na definição do esclarecido. Não tem esclarecimento. Vamos trazer para a nossa realidade. Né? Adianta eu compartilhar uma informação, eu como advogado, chega um cliente para mim e diz, olha, meu caso é esse, eu preciso que você tome algumas medidas, tal. Vamos dizer que fosse obrigatório um termo de consentimento, em alguns casos até é. Se a gente pega, por exemplo, a questão penal, as queixas-crimes, quando vai entrar com uma queixa-crime e tal, é praxe o advogado criminalista pedir para o cliente dele assinar junto a peça, para depois não dizer que aquela história foi o advogado que inventou. Mas vamos lá. Por que vamos transportar para a nossa realidade? Se o cliente chega e diz, olha, eu estou com esse caso aqui, aconteceu isso, você vai analisar e diz, olha, eu vou pedir que você assine um termo de consentimento para eu poder entrar com a medida cabível. Tá, qual é a medida cabível? A medida cabível é um agravo de instrumento contra despacho denegatório de recurso extraordinário. E aí você pede para o cliente assinar. Qual é a validade desse termo de consentimento no âmbito jurídico, se ele for questionar isso, por exemplo? Não é? Nenhuma, porque o cliente não é obrigado a saber o que é um agravo de instrumento contra despacho denegatório de recurso extraordinário. Então, é a mesma coisa no campo médico. Não adianta nada o médico colocar para o paciente que ele vai ser submetido, por exemplo, ele tem uma enfermidade X tal, e ele vai ser submetido, e aí o médico usa todos os termos técnicos, enfim, uma reanastomose tubária, enfim, tá, nós vamos fazer a reanastomose tubária. Se ele não explicar o que é isso, aquela paciente não vai entender que aquilo é para tentar reverter gente, tá me fugindo os nomes aqui. Para reverter uma laqueadura, então ele vai fazer o procedimento de reversão, tal. Se ele não explicar os riscos, como é que essa paciente vai consentir? Até para dizer que a chance de insucesso é grande, isso tem que estar lá. Então, quando a gente vai trabalhar com o termo de consentimento, e aí vocês provavelmente, quando forem trabalhar para clínicas, ou para médicos, ou para hospitais, como advogados, vocês vão ser instados a elaborar termos para ajudar os protocolos do hospital, da clínica, para facilitar o trâmite disso dentro desse ambiente médico. Então, a gente tem que trabalhar, quando vai pensar num termo de consentimento, em algumas questões assim de ordem prática, para tentar padronizar, obviamente, esses documentos, mas não padronizar de maneira que engesse esses documentos e ele não possa mais ser digamos assim, utilizado com parâmetros variáveis, né? Justamente porque cada paciente é um paciente. Se o médico vai pegar um paciente que tem um determinado problema, que ele vai precisar fazer uma cirurgia, muda completamente o termo de consentimento de um paciente que é, por exemplo, fumante, tabagista, de um paciente que é diabético, certo? Muda completamente o cenário a depender do procedimento. Então, isso tem que estar dentro de campos variáveis. Eu falar para uma pessoa que é um atleta, que se alimenta bem, que está dando peso, que não tem, a pressão arterial é boa, que os exames pré-operatórios estão todos bacanas, é um termo de consentimento muito mais simples. Por quê? Porque os riscos dessa cirurgia, se for uma cirurgia, vão ser muito menores do que um paciente que se apresenta lá com sobrepeso, obesidade, pressão alta, diabetes, tabagista, fumante, tá certo? Então, esse termo de consentimento, ele tem que estar adequado à realidade do paciente. Então, ele tem que ter um campinho ali no início para você qualificar o paciente, nome, estado civil, tal, para colocar informações básicas sobre o estado de saúde do paciente. A gente não vê termos de consentimento que colocam isso. E isso demonstra, num momento que ele tem que ser levado a uma discussão ou ética ou judicial, demonstra que o médico teve a precaução de fazer uma análise sobre o estado de saúde desse paciente
para poder, de fato, elaborar um termo que fosse livre e esclarecido, certo? Então, quando vai descrever o procedimento que vai ser feito, aí tudo bem, é padronizado, assim, não precisa fugir muito daquilo. Quando vai colocar os riscos, por exemplo, você pode colocar sob a forma até de xizinho, porque o médico vai conseguir elencar pelo menos os riscos principais, e aí, para aquele caso específico, você vai colocando quais são os xizinhos que se adequam melhor ao caso. Você tem que colocar os possíveis efeitos colaterais, se aquilo vai dar enjoo no dia seguinte, dor de cabeça, tontura. Tem que colocar essas possibilidades, o paciente precisa saber, né? Além das orientações básicas. Agora, mais importante de tudo isso é a forma como esse termo de consentimento é passado para o paciente. Primeiro, quem tem que explicar termo de consentimento é o médico. E aqui, bom, daqui a pouquinho eu vou falar rapidinho sobre a questão de urgência e emergência, mas quem tem que explicar para o paciente é o médico, não é a secretária, não é o administrativo. Tá? Quem tem que explicar o procedimento para esse paciente é o profissional médico, porque ele é que vai praticar o ato e o paciente precisa ter esse contato prévio. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Obviamente que em situações de urgência e emergência não é tão simples que isso ocorra, mas em situações de urgência e emergência você tem que compreender, e é isso que a gente tem que trabalhar, até junto ao judiciário, enfim, que o paciente que chega no hospital numa situação de urgência e emergência, ele procura aquele serviço de saúde porque ele quer aquele tratamento, ele já está dando um consentimento tácito para que se faça tudo para salvar a vida dele. Então, ali já há uma relação de consentimento tácito, de consentimento tranquilo. Agora, toda situação precisa de termo de consentimento? Não é toda situação médica que precisa de termo de consentimento. Você não vai pegar, quando você entra num consultório, você já está consentindo tacitamente, ou até existe um outro termo que a gente costuma trabalhar, que é o assentimento. Mas aquilo já há tacitamente uma concordância com o que vai ser feito de procedimento. Você imagina você pegar uma consulta básica de um otorrino, por exemplo, em que ele vai ter que olhar sua garganta, ele vai ter que olhar seu ouvido, ele vai ter que, enfim, colocar aquela pazinha que me dá uma ânsia terrível, aquela pazinha de madeira. Hoje tem umas de plástico, mas a de madeira me dá uma ânsia assim horrorosa. Ele vai ficar pedindo termo de consentimento para tudo isso? Né? Não tem cabimento. Ele precisa, enfim, colher um pouco de material, às vezes você está com um pus no ouvido, enfim. Ele não vai precisar de termo de consentimento para tudo isso. Na consulta ginecológica, o ginecologista vai colher lá material, vai fazer Papa Nicolau, não sei o que tal. Imagina se ele ficar passando para essa paciente um terminho de autorização para tudo isso. Então, assim, basicamente, a gente tem que pensar em procedimentos que tenham algum risco efetivo para o paciente. Algum risco efetivo. Procedimentos invasivos, todos eles têm que ter termo de consentimento. O paciente tem que autorizar que seja colocado uma agulha nele, enfim, um bisturi, então tem que ter essa relação nesses casos em que há o risco, porque o paciente tem que ter, como a gente já falou, a autorização livre e esclarecida, certo? Pois bem, como eu sei que vocês adoram modelos, eu odeio modelos, fiz até um vídeo essa semana sobre isso explicando, hein? Quem ainda não entrou no meu YouTube, vai lá assistir. Mas eu vou dar uma dica para vocês terem um início, tá bom? Não é para usar isso ipsis literis, é para ter uma base. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução CFM 2143 de 16. Quem puder anotar e pôr aqui para mim no rodapézinho, já ajuda todo mundo que está assistindo. Tá? Então, é a resolução do CFM 2143. Essa resolução trata, basicamente, de hiperplasia prostática benigna. Tá bom? O que significa isso? É um problema da próstata, um inchaço e tal. Só que não tem nada a ver com a próstata. O que eu quero que vocês façam é o seguinte, lá no anexo 3 dessa resolução, existe um modelo de termo de consentimento livre e esclarecido para tratamento de hiperplasia prostática benigna. É um modelo apresentado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a partir desse, vocês podem trabalhar os modelos de vocês para tentar padronizar alguma coisa em termos de consentimento informado. Qual é a principal norma ética
que a gente tem hoje a respeito disso. É uma recomendação, e aí quem puder também anotar aí e soltar para o pessoal, é uma recomendação CFM número 01/2016. Essa é bem extensa, é bem bacana, são 33 páginas para vocês lerem. Ela dispõe sobre o processo de obtenção de consentimento livre e esclarecido na assistência médica. Então, melhor do que qualquer livro, melhor do que qualquer doutrina, leiam essa recomendação do Conselho Federal de Medicina, tá bom? Então, não deixem de pegar e dar uma olhadinha nesses dois, digamos assim, nessas duas normativas que eu falei para vocês do Conselho Federal, tá? Recomendação 01/2016, Resolução 2143 de 16, anexo 3, tá bom? Agora a gente está quase terminando, eu vou fazer uma coisa diferente. Tem alguém aí que quer fazer uma pergunta agora, ao vivo, assim, eu vou chamar para dividir a tela comigo aqui e a gente vai conversar. Rápido, tem que ser rápido. Levanta a mãozinha e fala eu quero, tá bom? Sim, avisos finais, enquanto vocês decidem se querem fazer alguma pergunta rápida para mim aqui, eu vou até pegar o meu fone de ouvido para ver se vai dar certo e ver se eu consigo trabalhar com vocês desse jeito agora. Enfim, é uma ideia agora, tá? Se der certo, legal. Vamos ver se a gente consegue fazer funcionar. Vamos lá. Boa, não posso derrubar a câmera aqui, senão... sem aparecer não vale. Eu quero que vocês apareçam, quero alguém que divida a tela comigo aqui. Quem é que vai se candidatar a aparecer comigo aqui para a gente dividir a tela? Boa. Isso meio sem programar, e essas coisas sem programar são assim mesmo. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: obrigado por ficarem aqui até essa hora, ficarem aqui comigo na live. Um bom dia para vocês, uma boa continuidade de semana, um bom feriado, né? Amanhã é feriado. Obrigado, Zé Carlos, pela participação. Nas próximas eu vou sempre fazer isso. No final eu chamo alguém para a gente falar algum assunto. Claro, o José Carlos tinha essa dúvida mais premente dele, e é uma dúvida que muita gente tem, e é uma dúvida muito interessante, mas vamos tentar. O legal é se a gente conseguir tirar dúvidas a respeito do próprio assunto da live, porque a gente já está no pique, já conversa sobre aquilo que está sendo debatido, tá bom? Obrigado a todos. Live semana que vem provavelmente já está, ou até o final de semana já está disponível no YouTube, tá? No meu canal. Não deixem de entrar lá no canal, tá com muito conteúdo bacana para ajudar vocês a se tornarem uma referência no direito médico, tá bom? Obrigado mais uma vez, nosso projeto 11x7. Semana que vem, se tudo der certo, tem mais. Muito obrigado, gente. Bom dia para vocês. Valeu.